Olá meninos, estamos aqui para mais uma nossa videoaula, né? Nessa videoaula aqui vamos continuar com a nossa gravação, né, das soluções das atividades do Google Planilha, tá bom? Essa aqui é referente à semana 16, a segunda atividade, tá bom? Eu pedi para que vocês agora fizessem, né, análise dessa problemática aqui, né, desse problema. Né, uma empresa de gestão de visibilidade, né, esse nome SEMrush, de visibilidade online, revelou os 10 modelos de celulares mais buscados em 2019, né, conforme a tabela a seguir. Então montei uma tabela aqui para vocês, né, fiz uma pesquisa, sabe, na internet, e montei essa tabela aqui somente com os dados que é interessante, tá bom? Onde nós temos as marcas de alguns celulares e a quantidade de milhões de pessoas, tá? Em milhões, só que pelo fato de estar aqui já escrito milhões, meninos, vocês não vão precisar colocar os outros zeros. Então aqui nós temos a quantidade em milhões, 18 milhões, 12,5 milhões e assim por diante. Certo? O que consistia a atividade? Né? Primeiro, questão 1, era vocês plotarem um gráfico, tá? Com a ajuda do Excel ou do Google Planilhas. Vou fazer a princípio no Google Planilhas, depois eu faço uma versãozinha, né, bem rápida ao final, certo? E aí eu pedi para que vocês fizessem no formato pizza e barra primeiro, tá? E aí vocês comparem, né, visualmente, tá bom? Não precisa escrever essa comparação, só para vocês verem, tá bom? Então eu vou lá para minha planilha Google, que já está aqui montada, né? Eu já copiei, eu já digitei a tabela dessa vez para ser um pouco mais rápido, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou plotar. Lembrando, o que nos interessa não é o título, então com o botão esquerdo segura, arrasta no que eu quero, que a marca é a quantidade de pessoas, tá bom? Arrasto até o final aqui, até a tabela toda ficar azulzinha, soltei, venho no nosso botão inserir, clico em inserir, opção gráfico. Aguarda um pouquinho. Certo? Ele me deu em barras, tá? Deu em barras, só que nessa posição aqui. Professor, pode ser na outra? Eu vou manter nessa aqui, tá bom? Certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Opa, houve o mouse deu um probleminha aqui, às vezes acontece, tá? Aí você dá Ctrl Z, tá? Ctrl Z desfaz a besteira que você fez, tá bom? Às vezes, né? Nem sempre. Então, meninos, vamos lá. Então, com o gráfico aqui, eu vou manter esse gráfico desse jeito. Tá? Deixa eu arrastar ele para cá mesmo, que é o que eu tenho que configurar, tá? Temos a marca. Se você quiser mudar, lembre-se, se você quiser mudar o tipo de gráfico, tá? Você vem aqui em configurações, barras, aí ele tem a outra barra também, ó. Tá? Vou deixar nessa aqui, tá bom? E aí a primeira coisa que eu falo para vocês é mudar o título, né? Que o título é o nosso título ali, celulares mais buscados em 2019. Opa. Dá uns 5 aí, o que o 5 tá fazendo aí, né? Em 2019, tá bom? Vou manter as cores, não vou mexer. Tá? Vou deixar ele aqui embaixo, vou arrastar ele, tá? Deixando ele aqui embaixo. Vou fazer novamente, tá? Agora só que eu vou fazer o de pizza, tá bom? Então clica com o botão esquerdo, segura, arrasta e você marca toda a tabela. Marquei, de novo inserir, gráfico, e aí agora nós vamos procurar, né? Ele foi para coluna de novo, mas aí eu quero de pizza, bom? Aí aqui vamos colocar o título, alterar o título, né? Clicando 2 vezes. Buscados em 2019, tá? Dá um Enter. Certo, meninos? Então o nosso gráfico de pizza está aí pronto em porcentagem, tá bom? E aí, como eu falei, porcentagem, tá? Nesse gráfico aqui você não vai ter os valores, tá bom? Você pode alterar as cores, então fica a comparação. Então deixa eu fechar aqui o editor. E vamos comparar os dois gráficos aqui. Opa. Tá teimoso aqui esse gráfico hoje, hein? Vamos movimentar ele para cá. Então perceba, tá?
Então, por que eu falei para vocês compararem? Porque depende do que vocês querem. Se vocês quiserem saber, né, somente aquele que, né, que foi mais buscado, né, você pode manter o de pizza. Por quê? Porque ele vai te dar em porcentagem. Pela porcentagem você também sabe qual foi mais buscado. Certo? Se você quiser uma precisão maior, no caso aqui, se você observar, o gráfico de barra vai te dar uma precisão maior, porque ele vai te dar a quantidade de pessoas em milhões. Você coloca em cima da barrinha, ele vai te dar os valores, tá bom? E aqui não, aqui temos a porcentagem, tá? Ó, agora apareceu, né? Então aqui ele também aparece, tá? É porque se você tem que colocar em cima também, tá bom? Eu estava tentando ali, mas acho que o trem mexeu sozinho. Então, meninos, ó, então aqui fica mais visualmente, você percebe que esse aqui ele vai te dar, né, de forma mais rápida, qual maior, por causa da visualização. Esse aqui a visualização também te dá, mas esse aqui não te dá a precisão, tá? Você tem que colocar em cima da barrinha. Então esse aqui é mais preciso para visualizar rapidamente, esse aqui, né, é mais detalhado, vamos dizer assim. Então, preciso e detalhado, tá? Então, vocês fiquem aí com as suas opções, tá bom? Feito isso, nós concluímos a questão número 1, tá bom? A questão número 2, né? Com o auxílio do aplicativo, nós vamos calcular o que? A média de pessoas que buscam mais celulares, a moda dos celulares e a mediana que busca, né, que é de pessoas que mais buscam e da marca, que dá para fazer os dois. Então vamos lá, vamos voltar lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrastar esse gráfico aqui, deixar ele aqui do lado, subindo aqui. Vamos criar um campo aqui primeiro para média, tá? Aí eu ensinei para vocês, vocês querem manter a mesma formatação, né, o mesmo estilo aqui de letra, vocês clicam na célula que vocês querem usar de modelo, clica nesse rolinho aqui, pintar a formatação e clica onde que você acabou de digitar. Então ele faz isso, tá? Feito isso, tá bom? O que nós vamos fazer agora, meninos? Nós vamos calcular utilizando a fórmula. Lembrando que a fórmula sempre começa, tá? Deixar o mouse aqui perto, com o igual, tá? Ele te dá já os exemplos de tabela, de fórmulas que você possivelmente irá usar. No caso é média, então eu vou escrever média. Abro parênteses, e aí eu venho com o botão esquerdo, vou sair aqui rapidamente, e vou selecionar as células que eu quero. Selecionei, que são aqui, eu vou fazer a média de quantidade de pessoas, né? Vou te voltar para lá, fecho parênteses e dou Enter. Então, vamos de novo, né? Formatar do mesmo jeito, clica aqui na célula, pintar a formatação, e clico aqui. Pronto, vai ficar parecido, tá? Vamos ajeitar aqui, alinhar ele aqui da mesma forma. Colocar uma gradezinha nesse rapaz aqui e nesse aqui, tá? Lembra que aqui esse botãozinho é o da borda, tá? Então, essa aqui é a média de pessoas que buscam celular em 2019, tá bom? Então, em média, 10 milhões de pessoas buscaram celulares, tá? Lógico que é a média, não é o total, tá? É a média aqui por marcas. Então, cada marca teve uma busca em média de 10 milhões, tá? As pessoas que buscam celulares, tá bom? Vamos voltar para lá. Feita a média de pessoas que buscam mais celulares, né? Então, temos a moda, né? Com essa tabela, a moda é o que aparece mais. Então, deixa eu digitar aqui moda. Moda é o que aparece mais aqui, meninos. Ó, presta atenção, porque é interessante. A moda, para essa tabela, ela ficou mais fácil. Porque se fosse uma tabela parecida com aquela de notas, nós teríamos um pouco de problema que teríamos que listar, tá bom? Então, se você observar qual celular que foi mais buscado em 2019, então você vai olhar pelo valor, tá bom? E o valor, no caso, é o iPhone 7. Então, o que tem mais busca. Então, ele foi selecionado mais vezes. Então, 18 milhões. Então, esse aqui basta você digitar 18. Tá bom? Formatando de novo, né? Pintar a formatação.
Pronto. Então, 18 milhões. Professor, só isso? Só? Bem tranquilo, né? E por fim, a mediana. Mediana, tá bom? Só que a mediana aqui, né? Eu pedi a primeira mediana, tá? De pessoas que buscaram, né? Buscaram E da marca, tá? Com a pesquisa em cima. Então, o valor que ficou no meio, tá? Vamos voltar lá. Então, a mediana é isso aqui. Então, a gente fez uma pesquisa, né? Ah, professor, mas a gente... Aqui nós colocamos uma ordem, tá? Então, qual o valor aqui que está no meio? Então, a gente vai olhar pelas marcas, tá bom? Então, o valor que está pelo meio aqui da nossa lista, tá? Da nossa lista. Né? No caso, nós teríamos que fazer, né, uma lista, pegar uma lista separadinha, mas aí nós vamos fazer com essa, tá? Então, a lista, o que está no meio aqui, se vocês forem observarem, ó, nós temos, né, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? 10 celulares. Então, nós temos aqui uma tabelinha onde que nós temos dois pedaços de 5. Então, quando eu falei, o que eu falei para vocês? Que a mediana vai ser os dois valores do meio. Então, aqui, no caso, quando é par, né? Então, pega os dois do meio. Então, no caso, vai ser o iPhone 8 Plus e o Xiaomi Mi 8, tá? Por que, professor? Porque aqui, para baixo da tabela vão ficar 4 celulares e para cima 4, ou seja, dividir a tabela em duas partes. Então, os dois meios eu pego e vou somar e dividir. Então, foram esses dois valores aqui da nossa pesquisa, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, nós vamos pegar esses dois valores, que é o do meio, certo? Vamos pegar aqui os dois valores e vamos dividir, tá? A mediana, lembra que quando você não tem, tá? Você não tem um número ímpar, você tem que pegar os dois do meio, no caso o par, e dividir por 2, fazer a média. Então, eu vou fazer a média. Então, para isso, eu vou até usar a média, a fórmula média. Vamos colocar aqui, ó. Média. Venho com o mouse, eu sei que agora esses dois aqui, o Plus, o iPhone Plus e o Xiaomi 8. Então, eu marco os dois. Seleciono, né, na verdade. Fecho o parênteses e dou Enter. Vamos lá, copiar aqui a nossa formatação. Opa, esse aqui foi para o lado errado. Vamos colocar ele para cá. Isso. Então, nossa mediana ficou por isso, tá bom? Se alguém se confundiu nessa questão da mediana, tá? É porque por essa tabela aqui tem que fazer dessa forma, tá? Se for uma tabela igual aquela de notas, bem espaçada, que nós colocamos cada notinha, aí nós colocamos em ordem, né? Em ordem crescente ou decrescente, e nós calculamos, tá bom? No caso aqui, essa tabela aqui já está em ordem crescente, ó. Então, ela já foi organizada assim, tá bom? Com os valores, né? Então, nós pegamos o miolo aqui, né? O meio da nossa lista e dividimos por 2. Lembre-se disso. A mediana, quando é para par, tem que dividir por 2. Né? Somar e dividir. Fazer a média, né? Fazer a média dos dois valores centrais, tá bom? Então, conferindo aqui, então, se nós percebermos, né? A nossa solução é apenas isso, tá? Em questão das marcas, a gente já definiu que as duas marcas do meio, né? Vou até marcar aqui, fazer uma marcação diferente aqui, cor do texto, colocar vermelho, tá bom? As duas cores. E a mediana em questão de valores, né? A quantidade de pessoas, a mediana é esse valor aqui, tá? Fica o gráfico aí, tá bom, meninos? É bem tranquilo, então, assim... A dificuldade foi mínima nessa questão, né, por conta das fórmulas, né, que nós calculamos tudo rapidamente. E qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Então, um abraço para vocês, mais uma videoaula corrigida. E qualquer dúvida, mande lá os comentários, tá? Um abraço, até mais. Fui!